Vamos abrir as nossas Bíblias, sermos alimentados agora com a palavra do Senhor. Em Êxodo capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixaste de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos entre os carros do Egito, com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que nós morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Senhor, a tua palavra está lida, e queremos que ela nos traga lições preciosas para as nossas vidas. Fala, Senhor, conosco. Nesta noite, nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. É um texto que salta aos nossos olhos. Lindo, maravilhoso. Um texto que nos fala de uma forma tão poderosa sobre a direção divina. E é sobre esse assunto que eu quero falar nesta noite. A direção divina. Num mundo em que precisa tanto de direção. Num mundo que está desorientado. Os valores trocados, mudados, muitos valores. Onde parece-me que a pós-modernidade chegou destituindo todos aqueles valores que a modernidade tinha estabelecido. Então, tudo é relativo. É muito difícil viver e conhecer a vontade de Deus no mundo que está assim desorientado. Mas graças a Deus, irmãos, eu e você, e todo aquele que ama o Senhor Jesus, ele tem a palavra de Deus, ele é orientado pela palavra de Deus. Eu quero, no início dessa mensagem, falar a respeito de um homem que lá na Idade Média, há muito tempo atrás,
ele foi para julgamento de uma forma inocente. Ele era inocente e ele foi a julgamento por ter matado uma mulher. E, na verdade, o juiz já estava com o julgamento pronto. Queria a condenação dele, tinha que ter um bode expiatório, e aquele homem era o bode expiatório. Então o juiz colocou em 2 papeizinhos, ele colocou a palavra culpado. E ele foi feito o julgamento, e o juiz disse assim àquele homem: o papel que você pegar vai ser o seu veredito. E aquele homem, pressentindo aquela situação, aquela encruzilhada, aquela situação difícil que ele estava vivendo ali, como se fosse um beco sem saída, ele pediu a Deus que desse uma saída para ele, que ele não fosse condenado injustamente. E na mesma hora ele ouviu uma palavra de Deus que disse a ele: engula um papel. E imediatamente aquele homem pegou aquele papel sem ninguém esperar e engoliu aquele papel. O juiz e todos aqueles que estavam preparados ali para condená-lo daquela forma se assustaram com aquela decisão daquele homem e disse: mas você engoliu o papel. Como que nós vamos saber o que você engoliu? E aquele homem disse assim: é muito simples. O papel que o senhor tem aí é o oposto daquele que eu engoli. E aquele homem foi inocentado. Aquele homem foi inocentado. Estava numa encruzilhada. Estava num beco sem saída, estava numa situação conflitante, difícil. Ele precisava de uma solução. E Deus veio ao socorro dele de uma forma tremenda. E essa história, meu querido, minha querida, nesse texto que lemos, não é diferente. O povo de Deus já tinha sido conduzido pelo próprio Deus com uma nuvem, mostrando a sua guarda, a sua proteção, fazendo com que o povo descansasse nas horas mais quentes. Deus demonstrando o seu cuidado, a sua proteção, à noite esquentando o povo pelo deserto. Mas nesse determinado momento, preparando para o grande momento da travessia do Mar Vermelho, Deus leva o seu povo para uma situação, para uma encruzilhada, um momento tão difícil, em que à frente encontrava-se o mar, e no deserto, os inimigos, os egípcios. Eles não tinham saída. Era o mar e os inimigos egípcios. É essa situação que se encontrava o povo nesse momento. Deus o tinha levado até esse lugar e disse: os egípcios, os inimigos, eles vão vir, porque vocês vão achar que vocês estão desorientados. É o que está escrito no verso de número 3. Por isso a direção divina cai bem aqui. Porque quando Deus está no comando, a desorientação é algo momentâneo, temporário, porque Deus está dirigindo, coordenando, mandando, é momentâneo. Nós precisamos, e a grande lição aqui é essa, nós precisamos confiar cada vez mais no Senhor, porque só Ele pode dar a direção divina. E é o que nós vamos aprender hoje. Deus, Ele nos dá a direção segura. No verso 1 até o verso 4, aí está o primeiro tópico que eu quero abordar, quando Deus ele diz de uma forma bem clara aqui do verso 1 ao verso 4, voltem e acampem. Voltem
retrocedam. No verso 2 está muito claro isto. Deus dizendo para que o povo dele não mais continuasse andando naquela mesma forma, no mesmo caminho, mas que retrocedesse. Muitas vezes Deus faz assim conosco. E nós precisamos ouvir a voz de Deus e confiar, porque muitas vezes Ele nos faz parar da maneira com que nós estamos indo e caminhando, porque não é o melhor para nós. Mas Ele nos manda para o lugar onde é o lugar certo, é o lugar seguro, onde Ele quer manifestar a sua glória, o seu amor, o seu poder. Ele nos dirige de uma forma segura, meu querido, minha querida, pela sua palavra. É quando nós olhamos para o Salmo 119, verso 105, quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus nos dirige de uma forma segura. Quando nós olhamos para esta palavra e começamos a entender que Deus quer direcionar-nos ao caminho certo, para o lugar onde Ele vai manifestar o poder dEle. No Salmos 32, verso 8, o salmista diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. É seguro. É uma direção segura para aquele que confia em Deus e na orientação da sua palavra. Porque mesmo parecendo momentaneamente desorientados, o povo de Deus sabe que Deus está conduzindo para um lugar onde Ele vai manifestar a sua glória. No verso de número 4, Deus diz aqui: eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus tinha um propósito, e o propósito dele era muito claro, era trabalhar a dependência e a confiança do povo de Israel nele, no Deus Todo-Poderoso, que faz um milagre. Mas era também mostrar para o Egito, para os egípcios, os inimigos do povo de Deus, o seu poder e o seu juízo. Deus, Ele nos dirige de forma segura, de forma clara, porque Ele nunca vai te deixar na mão. Ele trabalha por você, Ele trabalha por mim. Ele está do lado daqueles que o buscam. É como diz o próprio texto de Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Esse é o seu Deus. Ele te dirige de uma forma segura. Mas do verso 5 ao verso 9, nós encontramos uma outra direção de Deus, a direção providencial de Deus. Do verso 5 ao verso 9, ele começa a mostrar o seu cuidado providencial. Ele começa a mostrar ao povo de Israel de que Ele, o Deus Todo-Poderoso, está no controle. No verso 5 ele diz: mudou o coração de Faraó e dos seus servos. Já no verso 8 diz: o Senhor endureceu o coração de Faraó, porque o povo de Deus marchava triunfalmente. É porque o povo de Deus achava que estava conseguindo fazer muita coisa sozinho. E Deus queria trabalhar isso no povo, mostrar que quem está no controle é Ele. E muitas vezes, meu querido, minha querida, nós não entendemos o nosso sofrimento, a nossa luta, mas é Deus quem está dizendo para mim e para você: você tem que sair do controle.
Você não pode ficar no controle da sua vida. Quem tem que estar no controle da sua vida tem que ser eu. Muitas vezes nós sofremos como o povo de Israel sofreu. E sem necessidade. E é Deus que está mostrando isso para mim e para você. Que Ele trabalha na natureza. Ele usa pessoas. Ele faz com que o homem seja por Ele protegido. Conta uma história que um homem estava fugindo dos seus inimigos. E de repente, aquele homem estava numa mata e ele não conseguia achar uma saída, numa floresta, e ele fez uma oração. E ele disse assim: Senhor, não permita que eu venha morrer nessa floresta. Eles estão quase me alcançando, me protege. E ele entendeu que ele tinha que continuar naquele caminho e ele foi. E de repente ele parou. Ele parou e viu uma aranha pequenininha a fazer uma teia. E ele, indignado com aquilo, ele falou assim: Deus, eu peço para o Senhor me salvar, para o Senhor criar uma muralha, para o Senhor impedir que essas pessoas me vejam. E agora vem uma aranha fazer uma teiazinha. E de repente ele escutou o barulho na floresta, ele ficou com medo. E aqueles homens falaram: não, não, por aí não. E era onde ele estava. Não, não, por aí não. Aí tem muita aranha, tem muita teia de aranha. Ele não foi por aí, ele foi para outro lugar. Vamos para outro lugar. É a providência divina, meu irmão. Quando você acha que tudo está ruído, tudo está acabado, quando você vê que não há mais solução, que você está num beco sem saída, vem um milagre. Deus opera um milagre do nada. Ele faz a obra tremenda na sua vida e usa uma pequena aranha, muito pequenininha, para fazer um grande milagre. É a providência de Deus. É o Deus da providência que estava aqui. Os inimigos estavam perseguindo o povo de Deus, estavam já chegando, e aqueles homens e aquelas mulheres e aquela nação já estava realmente com medo de serem destruídos ali. Mas Deus estava por fazer um grande milagre. É a grande prova de que Deus, na sua providência, na sua eterna providência, Ele está presente com teus filhos, com os filhos dele, porque Ele não se deleita no sofrimento daqueles que o adoram, daqueles que o buscam. Um teólogo, Luiz Berkoff, ele diz assim: o cotidiano exercício da força divina, por meio do qual o Criador preserva todas as criaturas, é a providência. A providência divina, onde opera em tudo o que tem de suceder no mundo e dirige todas as coisas para um fim determinado. É a providência. É o próprio Deus quem fala através da sua palavra em Apocalipse 2:9, nesta hora para você. Diz lá: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. É como se Deus falasse para você em meio à sua luta, às perseguições que você passa pelo mundo. É como se Ele dissesse: eu sei o que você está atravessando. Você não consegue entender, mas eu estou ao seu lado. Eu não sei qual é a tua luta, meu querido. A tua provação, se é uma doença inesperada, se é uma gravidez indesejada, se é a perda do emprego, o casamento que talvez possa estar desmoronando, a cobertura de um cheque pré-datado já no dia de amanhã, é um acerto de contas, é uma decisão inadiável que está tirando o teu sono e você está numa situação de conflito, está sem saída. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus não abandona os seus filhos.
Ele é o Deus da providência. Os israelitas, esses mesmos homens que aqui caminhavam, mulheres e crianças, experimentaram o maná de Deus por todos os anos que ficaram no deserto. As suas sandálias e as suas roupas não se desgastaram, porque havia ali o cuidado de Deus, a proteção de Deus para com o seu povo. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem diz: observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Mateus 6:26. E depois ele acrescentou mais tarde as seguintes palavras: não se vende 2 pardais por um as, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de você, porque você é filho, porque você é filha dEle. Ele não abre mão desta providência de levar você com uma direção providencial a um lugar de segurança, a um lugar em que você se sinta confortável, em que você se sinta bem, amparado por esse Deus maravilhoso. Mas a direção de Deus também é uma direção vitoriosa. Do verso 10 ao verso 14, ele fala isso de uma forma muito clara. Você pode ver na relação desses textos que ele está mostrando aqui, nesse tempo que antecede ao grande milagre da abertura do Mar Vermelho. Deus, ele fala de uma forma poderosa do verso 10, agora até o verso de número 14, mostrando que como ele operou a grande vitória do povo. E é o mesmo Deus que nesta noite quer mostrar para você como você pode ser vitorioso. É a ação de Deus em favor do seu filho, da sua filha. É o como. É a expressão maior daquele que dirige. É ver bem-sucedido na sua luta, na sua dificuldade. No verso de número 10, está dizendo assim: aproximando-se Faraó, temeram muito. Eles ficaram com muito medo. A hora que eles olharam o mar de um lado, e do outro lado, aquele exército poderoso, eles sem armas, sem nada. Eles falaram: Moisés, não dá. Você nos trouxe aqui para os egípcios nos matarem? Moisés, que dificuldade. Você nos envolveu numa situação complicada como esta. Deus estava por fazer uma obra tremenda. Mas o povo não estava compreendendo que Deus ia dar uma grande vitória. Sabe, muitas vezes, parece que nós estamos mais interessados em murmurar do que confiar no poder de Deus. Sabe, meus queridos, a fala muitas vezes é um tremendo inimigo nosso, porque acabamos muitas vezes falando coisas demais sem pensar. Começamos a murmurar, começamos a dizer coisas erradas, assim como os egípcios disseram, os hebreus disseram, eles disseram assim: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. No verso 12 está descrito isso. Uma murmuração, uma reclamação. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria mente, porque nós acabamos achando que aquilo que pensamos é a verdade.
Mas quando olhamos para um texto como este, nós vemos que nós podemos ser enganados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria maneira de pensar. E nós temos que nos corrigir diante de um texto como este. E aí está esse fator da estação discipulado, que nos provoca ao crescimento espiritual. Porque quando somos desafiados, nós crescemos, nós avançamos e não ficamos parados no nosso próprio lugar. E foi o que o povo fez. Com aquele temor no coração, o povo simplesmente começou a clamar, a pedir por livramento, pela ação poderosa de Deus. Ah, meu querido, minha querida, é aí que reside a atitude de fé diante da luta e do sofrimento. Não é no desespero, não é desorientados, mas reside aqui uma atitude daquele que sabe que pode encontrar um lugar seguro, um lugar abençoado, um lugar realmente de refrigério na presença de Deus. E esse povo, o povo de Israel, eles entenderam que só Deus podia fazer um grande milagre. E foi o que Deus queria, que eles entendessem que Ele podia fazer um grande milagre. Demorou o povo a entender, mas o povo entendeu. Eu espero que você não sofra tanto para aprender essa lição tão preciosa que Deus está colocando aqui. E você agora mesmo, comece a clamar por livramento, comece a confiar na palavra de Deus. Moisés disse: vocês vão conhecer aquilo que Deus pode fazer. Vocês vão ver o livramento que Deus vai operar. Esses egípcios que vocês estão vendo agora, vocês não verão mais. Moisés não falou: Deus vai abrir o mar e você não vai ver mais, eles vão morrer. Não. É assim como hoje, Deus nos fala, está falando com você, e você precisa entender o recado dele para a sua vida. E crescer na fé, reagir. Eu quero deixar um texto muito maravilhoso para com você. O Salmo 27, verso 14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu querido, minha querida, você olha para esse texto, você vê o grande milagre que Deus estava por operar. Deus está por operar um grande milagre também na sua vida. Você precisa tão somente esperar no Senhor, porque o milagre vai vir, a vitória vai vir, e você vai glorificar a Deus por isso. Você não sabe de onde vai vir o milagre, mas o milagre vai vir. Sabe por quê? Veja o que está escrito no verso 14, de Êxodo 14. O Senhor pelejará por você. O Senhor irá lutar por você. É por isso que você vai ter a vitória. Deus vai tomar as suas dores. Em Isaías, capítulo 43, verso 13, está escrito: ainda que antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus por você, quem pode impedir que você seja vitorioso? Por isso a direção de Deus
é uma direção tão abençoada e vitoriosa. Aqui, eu queria dizer para você, saia de perto das pessoas pessimistas, das pessoas linguarudas e fofoqueiras, que tentam empurrar você cada vez mais para baixo. E aproveite esta estação de discipulado para você crescer na fé, para você se fortalecer e você ser um vencedor. A direção de Deus é uma direção segura, é uma direção providencial e é uma direção vitoriosa. Toma posse dessa bênção, meu irmão e minha irmã. Vamos ficar em pé. E nós vamos orar agora, colocar as nossas vidas diante do altar do Pai. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que tudo pode e que tudo faz. O Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus que faz grandes coisas. Por isso, Senhor, nesta noite, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o milagre do Senhor aconteça na nossa vida. Oramos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém.